Olá, tudo bem? Hoje é dia 17 de outubro de 2018. Meu nome é Lucas Otávio, eu sou advogado e eu quero tratar com você mais uma vez de um assunto importantíssimo relacionado com eleições, as eleições 2018. Nós vamos, daqui a alguns dias, votar mais uma vez para presidente e também para governador, em função do segundo turno dessas eleições. Eu falo com vocês aqui de Belo Horizonte e eu vou abordar em um exemplo aqui questões do estado de Minas. Mas, regra geral, essa reflexão que eu vou propor para vocês, ela se aplica a todos, em qualquer lugar do país. Isso é muito importante que seja difundido essa reflexão que eu vou passar para vocês. Vejam só, eu tenho percebido que muitas pessoas elas se deixam influenciar pelas notícias muitas vezes absurdas que elas têm acesso através das redes sociais, WhatsApp, Facebook e companhia. E por via de consequência, essas notícias, muitas vezes absurdas, falaciosas, influenciam a escolha do candidato para essas pessoas, para esses cidadãos. E esse vídeo aqui é exatamente para propor a você uma reflexão sobre como escolher o seu candidato de maneira consciente, sábia, inteligente. Ok? Vejam bem, eu acredito, isso é uma opinião minha, você pode pensar diferente, eu respeito isso. Mas eu, Lucas Otávio, acredito que é uma escolha sábia para o cargo de presidente e de governador e para qualquer outro cargo eleitoral. Ela deve começar sendo filtrada pelo quesito competência. E quando eu falo competência aqui, eu não estou querendo dizer sobre a competência no sentido de saber fazer algo, mas sim no sentido de estar legitimado, autorizado para fazer algo, ter as atribuições para fazer algo. Quando a pessoa ela tem consciência das atribuições de determinado cargo, ela consegue filtrar não apenas as promessas, as propostas que são feitas para o candidato àquele cargo, ou seja, você como cidadão, você vai conseguir filtrar se procede ou não as propostas, as promessas que um candidato faz a você, como você também vai conseguir filtrar as informações que chegam até você pelas redes sociais, pela televisão, pelo Facebook, pela internet, enfim. Vou exemplificar isso para vocês. Olha só. Dentre as várias coisas que eu estudei na minha vida, eu fiz técnico em contabilidade, fiz ciências contábeis com ênfase em controladoria, fiz direito e, enfim, em função de todos esses estudos e em função de ter passado em algumas provas, tais como a prova do OAB, eu me tornei apto a poder advogar. Eu consegui um registro na OAB, eu tenho um registro no CRC para poder atuar na esfera contábil. Isso me deu competência, legitimidade para exercer atividades dentro da esfera contábil jurídica. Mas isso não me dá competência para, por exemplo, fazer uma cirurgia em alguém, para receitar um remédio para alguém. E eu não tenho competência para isso. Eu não tenho atribuições para isso. Eu estou incapacitado de fazer isso. Esse é o fato. Ainda que eu saiba fazer, eu não posso. Porque eu não sou um médico, eu não sou um farmacêutico. Compreendem? É sobre essa competência que eu quero falar. Caro cidadão, é muito importante que você procure estudar, se municiar de informações ao fazer
a escolha de candidatos, de pessoas que irão ocupar posições que, consequentemente, irão influenciar a nossa vida pelos próximos anos. É muito importante que você saiba fazer isso. E para isso, em primeiro lugar, você precisa conhecer as competências do cargo de governador, do cargo de presidente, para você saber se aquelas propostas que estão sendo feitas pelo candidato, elas de fato têm compatibilidade com aquilo que aquele candidato poderá ou não fazer ocupando aquele cargo político. As propostas têm compatibilidade com o que ele deve ou não fazer? Ou você também poderá usar essas competências para filtrar. Essa notícia que eu recebi agora, ela condiz com a realidade, com as competências desse cargo? Veja bem, vamos exemplificar mais uma vez. Eu recebi, me falaram ontem em um jantar, um grande amigo me contando que alguém estava sendo levado para a seguinte notícia: que um candidato a governador aqui de Minas Gerais iria alterar algumas coisas dentro da esfera da CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que opera o metrô aqui de Belo Horizonte. Ela faz a gestão e a operação do metrô aqui de Belo Horizonte. Só que a CBTU, ela é uma empresa pública. Desde o início desse segundo semestre desse ano, ela se tornou empresa pública. Antes ela era uma sociedade de economia mista. Mas agora ela é uma empresa pública e ela é vinculada ao governo federal. Ou seja, em nada, até onde eu saiba, o governador do estado poderia alterar alguma coisa lá dentro da esfera da CBTU. Diferente do caso aqui de Belo Horizonte, do governo de Minas Gerais, diferente dele é o caso, por exemplo, do governador de São Paulo. O governador de São Paulo, ele eventualmente pode conseguir influenciar alguma alteração dentro do metrô de São Paulo. Por quê? Porque lá em São Paulo, o metrô é gerido, operado por uma empresa de capital misto do governo estadual de São Paulo, o que é diferente aqui de Minas. Enfim, meus caros amigos, sabe como eu sei filtrar que a notícia é mentira ou verdade? Simplesmente sabendo as atribuições do cargo de governador e sabendo que a atuação dele, ou as atribuições, a competência do governador, não lhe permite alterar nada ali dentro da CBTU. Até onde eu conheço, não. Enfim, é por isso que é muito importante para nós, todos os cidadãos, estudarmos, exercermos o voto de maneira sábia, bem fundamentada, e não simplesmente movidos por essa avalanche de informações falaciosas, mentirosas, que correm nas redes sociais e que geram apenas uma polarização da população, uma divisão. Faz com que as pessoas comecem a propagar mensagens de ódio, de intolerância, e em nada contribuem para a real construção intelectual do cidadão. Meu caro amigo, busque se informar, busque estudar um pouquinho só, sobre as competências de cada cargo, as propostas dos candidatos. Não se informe por mentiras ou por notícias que, se não são mentiras, são tendenciosas. Procure buscar informações de meios confiáveis, neutros, imparciais, para que, enfim, você forme a sua convicção, escolha o seu candidato e vote com sabedoria. Tá joia?
Se essa reflexão que eu estou te propondo, ela foi ou será útil para você, proponha-na também para os seus familiares, para os seus amigos, colegas de trabalho, para que todos pensem sobre isso. Isso é muito importante, acredite, isso é muito importante. É a sua escolha que vai determinar como será os nossos próximos anos, o nosso futuro. Pense nisso. Isso é muito importante. Divulgue isso. Se você gostou, por favor, positive o vídeo. E se você tem sugestões, dúvidas, assuntos que você gostaria que fossem abordados por esse canal, eu, com meu humilde conhecimento, eu vou buscar trazer para você as respostas para suas dúvidas, os esclarecimentos, as reflexões a respeito de determinado tema que você encaminhar para mim. Tá joia? Muito obrigado a todos vocês.